O céu estava encoberto quando a doutora Helena Nascimento atravessou as portas giratórias do renomado Hospital Santa Aliança, no coração da Zona Nobre de São Paulo. O vento da manhã trazia o cheiro frio do concreto molhado, mas ela caminhava com passos firmes, carregando consigo mais do que uma pasta de couro com documentos. Ela trazia uma história inteira, de superação, resiliência e excelência. Helena, aos 37 anos, era uma das neurocirurgiãs mais respeitadas do país. Filha de uma empregada doméstica e de um pedreiro, fora a primeira da família a completar o ensino superior. Estudou em escolas públicas, enfrentou o racismo disfarçado nos corredores da universidade e venceu cada barreira com coragem e estudo. Um pós-doutorado em Harvard e diversas cirurgias de alta complexidade bem-sucedidas lhe renderam prestígio no meio acadêmico e clínico. No entanto, ao entrar naquele hospital, ela sabia que mais uma vez teria que provar seu valor. O ambiente da recepção era silencioso, quase estéril. Tudo reluzia em tons de branco e aço escovado. As pessoas à sua volta, recepcionistas, enfermeiros e até alguns médicos, interromperam brevemente suas tarefas ao vê-la. Não era a primeira vez que Helena notava aqueles olhares. Uma mistura de surpresa, julgamento e uma ponta de resistência. Era como se estivessem tentando conciliar a figura de uma mulher negra com o título de a nova chefe da neurocirurgia. No corredor do 10º andar, onde ficavam os casos mais complexos, ela foi recepcionada pela coordenadora da ala pediátrica, doutora Ana Luísa, uma mulher de meia idade, simpática, mas formal. Doutora Helena, é um prazer tê-la conosco. Sua reputação nos precede, disse, estendendo a mão com profissionalismo. Obrigada, doutora. Ana, espero poder contribuir com o hospital da melhor forma possível, respondeu Helena com um leve sorriso. Logo após as apresentações protocolares, veio o primeiro desafio. Um dos pacientes mais delicados do hospital, o adolescente Arthur Vilela, acabara de receber o diagnóstico de um tumor cerebral agressivo. Helena seria a responsável pela cirurgia e por liderar a equipe médica. Foi então que ela conheceu Gustavo Vilela, o empresário bilionário, dono de uma rede internacional de tecnologia e investimentos, entrou na sala de reunião médica como um furacão. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno sob medida e uma presença que parecia exigir silêncio. Ele chegou acompanhado de 2 advogados e de sua assistente pessoal. Os olhos de Gustavo pousaram sobre Helena, como se estivesse tentando decifrar uma piada de mau gosto. Com licença, a senhora é... Ele hesitou. A neurocirurgiã que vai operar meu filho? Helena manteve a postura. Sim, senhor Gustavo. Doutor Helena Nascimento. Estudamos o caso de Arthur e... Ele a interrompeu com um gesto sutil, mas arrogante. Eu pedi os melhores. Quero alguém com experiência internacional, referências sólidas, não... E novamente ele hesitou, como se não tivesse coragem de completar o pensamento. A sala ficou em silêncio. Helena, com elegância e firmeza, respondeu. Com todo o respeito, senhor Vilela, entendo sua preocupação. É o seu filho. Mas acredito que minha trajetória, publicações e resultados falem por si. Estou aqui para salvar vidas. Se me permitir, posso explicar o plano cirúrgico e os cuidados que sua família terá à disposição. Gustavo apertou os lábios, disfarçando o desconforto. Não disse mais nada. Apenas virou-se para sua equipe e saiu da sala sem ao menos olhar para trás. Naquela tarde, Helena subiu até o quarto de Arthur. Encontrou o menino pálido, mas sorridente, brincando com um cubo mágico. Tinha olhos vivos, apesar do cansaço. Ao lado da cama estava Mariana, a mãe do garoto. Uma mulher de fala doce, cabelos soltos e um olhar cansado, porém atento. Doutor Helena? Perguntou Mariana, levantando-se. Sim, vim conversar com vocês. Sei que hoje foi um dia intenso. Queria conhecer Arthur e explicar tudo com calma. Arthur olhou para ela curioso. A senhora vai mexer no meu cérebro? Helena sorriu. Vou fazer o que for necessário para te ver bem, garoto. E te prometo uma coisa. Farei isso com todo o cuidado do mundo. Foi nesse momento que Mariana segurou a mão da médica com firmeza. Eu confio em você, doutora.
Não se preocupe com o Gustavo. Ele vive em um mundo onde ainda não aprendeu a ver além da própria sombra. Mas meu filho precisa da senhora. Helena sentiu um nó na garganta. Não era a primeira vez que precisava se provar, mas cada vez era única. Olhou para Arthur, depois para Mariana, e então tomou uma decisão silenciosa. Por aquele menino, ela daria o melhor de si, mesmo que o mundo ao redor insistisse em subestimá-la. O clima no Hospital Santa Aliança tornara-se tenso desde a reunião com Gustavo Vilela. Sua reação à presença de Helena, à frente do caso de Arthur, se espalhara em sussurros pelos corredores. Alguns profissionais apenas observavam de longe, enquanto outros, movidos por interesses ou medo, começaram a questionar a decisão da chefia. Era evidente, o dinheiro de Gustavo falava alto, e ele estava disposto a usá-lo como arma. Na manhã seguinte, o diretor clínico do hospital, Dr. Otávio Noronha, convocou uma reunião urgente. Helena foi chamada à sala de conferências do setor executivo, um espaço amplo e envidraçado com vista para o skyline da cidade. Lá dentro, além de Otávio, estavam presentes o coordenador de neurocirurgia, um advogado do hospital e a assistente de Gustavo. Doutor Helena, começou Otávio, ajustando os óculos com um suspiro contido. Agradecemos imensamente sua disponibilidade e dedicação, mas recebemos um pedido formal da família Vilela solicitando a substituição do responsável clínico do caso Arthur Vilela. Helena, embora já esperasse por isso, sentiu o estômago revirar. Respirou fundo, mantendo a voz firme. Entendo que seja uma situação delicada, doutor, mas há um motivo técnico para essa solicitação? Houve algum erro da minha parte? Otávio hesitou. A assistente de Gustavo, uma mulher jovem e loira, tomou a palavra com voz fria. O senhor Vilela entende que, considerando o risco da cirurgia e a importância do paciente, seria mais adequado contar com um profissional, digamos, com mais tempo de casa. Alguém mais familiar com os protocolos internos da Santa Aliança. Helena apertou os dedos sob a mesa. Era um eufemismo. Sabia que não se tratava de protocolo, e sim de preconceito, mas manteve a compostura. Eu sou especialista em tumores cerebrais de alta complexidade. Tenho publicações internacionais sobre esse tipo específico de glioma, e o plano cirúrgico está pronto. Eu posso e devo realizar essa cirurgia. O coordenador da neurocirurgia pigarreou. Estava claro que todos na sala se sentiam desconfortáveis. Doutora, compreendemos seu ponto, mas também precisamos considerar a pressão que o hospital está sofrendo. O senhor Vilela é um dos nossos maiores doadores. Antes que qualquer decisão fosse tomada, a porta se abriu bruscamente. Era Mariana. Ela entrou determinada, ignorando os olhares de espanto. Trazia na mão uma pasta com exames, mas sua expressão era de uma mãe em guerra. Eu sou a mãe de Arthur, e vocês estão se esquecendo de algo essencial aqui. Quem está lutando pela vida dele sou eu, e eu não autorizo a troca de médica. Otávio tentou intervir, mas Mariana ergueu a mão com firmeza. Eu vi essa mulher operar uma criança de 7 anos, com um tumor no tronco encefálico, que ninguém queria tocar. A cirurgia foi um sucesso. Ela salvou aquela menina. E eu estive lá. Eu vi com meus próprios olhos. Vocês querem arriscar a vida do meu filho por causa de vaidade? De racismo disfarçado de formalidade? A sala ficou em silêncio. Se ela sair do caso, eu vou aos jornais. Eu vou aos conselhos médicos. Eu vou onde for necessário. Meu filho tem uma chance real com essa médica. E eu não vou permitir que um pai ausente, que se acha dono do mundo porque tem dinheiro, decida isso com base em preconceito. Helena sentiu o chão se firmar sob os pés. Pela primeira vez em dias, não estava lutando sozinha. Otávio coçou a cabeça, visivelmente incomodado. Por fim, suspirou. Muito bem. A doutora Helena permanecerá como responsável pelo caso. E Mariana, vamos agendar uma nova reunião com a equipe médica ainda hoje para revisar os próximos passos. Ao sair da sala, Helena e Mariana se olharam. Havia uma conexão silenciosa entre as duas. Um elo de confiança construído não apenas pela ciência, mas pela verdade. Obrigada,
disse Helena quase num sussurro. Não me agradeça, respondeu Mariana. Eu só fiz o que uma mãe decente faz. E agora, por favor, salve meu filho. Helena assentiu, sentindo o peso e a responsabilidade daquele pedido. Mais do que nunca, ela sabia. Não estava ali por acaso. Ela estava exatamente onde deveria estar. A sala de cirurgia estava em silêncio absoluto, exceto pelo compasso ritmado dos monitores cardíacos e pelo som suave da respiração mecânica de Arthur. As luzes frias incidiam sobre o centro da mesa cirúrgica, onde a doutora Helena Nascimento, com as mãos firmes e olhos atentos, comandava uma equipe multidisciplinar como uma maestrina segura de cada nota de sua sinfonia. Do lado de fora, o clima era de tensão. Gustavo Vilela, de pé, com os braços cruzados, olhava fixamente para o visor que mostrava os sinais vitais do filho. Mariana estava sentada, em silêncio, segurando um terço nas mãos. Ela rezava baixinho, mas seu olhar estava cheio de fé. Não uma fé cega, mas a fé construída pela confiança real em uma profissional que já havia mostrado mais coração do que todo o corpo diretivo do hospital. A cirurgia em Arthur era delicadíssima. O tumor, alojado em uma região sensível do lobo frontal, exigia precisão quase milimétrica. Um erro, uma distração mínima, e o garoto poderia perder a fala, a memória, ou, em um cenário mais trágico, a vida. A tensão pairava sobre a equipe, mas Helena estava em sua zona de excelência. Seccionando aqui, irrigação, mais um pouco, murmurava para si e para sua equipe. A sala parecia girar em torno dela. Com movimentos firmes, mas suaves, ela conduziu a microcirurgia ao longo de 5 horas. Retirou o tumor por completo, preservando ao máximo as estruturas cerebrais. Quando o último ponto foi dado, e os exames pós-operatórios confirmaram a remoção limpa, o silêncio foi quebrado apenas pelo leve som de aplausos contidos de alguns membros da equipe médica. Não era comum ver uma cirurgia daquele porte terminar com tamanha perfeição. Helena retirou a máscara, suada, exausta, mas satisfeita. Conseguimos. Ele vai ficar bem. A enfermeira-chefe sorriu. Foi uma aula, doutora. Uma verdadeira aula. Horas depois, no centro de recuperação, Arthur ainda estava sedado, mas apresentava sinais vitais estáveis. Mariana foi a primeira a visitá-lo. Com lágrimas nos olhos, tocou a mão do filho e beijou sua testa, repetindo em voz baixa. Você vai ficar bem, meu amor. A doutora te salvou. Gustavo entrou em seguida, com o rosto carregado de tensão. A notícia do sucesso da cirurgia já havia chegado a ele por intermédio do diretor do hospital. Mariana se virou para ele com os olhos marejados. Ela salvou nosso filho. Ele assentiu levemente, como quem aceita uma vitória com relutância. Caminhou até Helena, que ainda revisava os relatórios com a equipe de plantão, e disse em tom baixo, quase mecânico: Obrigado pelo que fez. Sem olhar nos olhos dela, virou-se e saiu da sala. Não houve calor em sua voz. Nenhuma gratidão real. O preconceito ainda era maior do que a empatia. Era como se reconhecer a competência de Helena fosse, para ele, admitir que estava errado. E esse tipo de homem preferia a distância emocional à humildade. Helena, no entanto, não se abalou. Estava acostumada à gratidão silenciosa. Mas ali, naquela sala, havia algo mais importante que o reconhecimento de um homem orgulhoso. Havia um menino acordando, abrindo os olhos lentamente e pronunciando com a voz fraca: Doutora Helena. Ela se aproximou com um sorriso contido, tocando suavemente a mão de Arthur. Ei, guerreiro, você voltou e está tudo bem. Arthur tentou sorrir, ainda grogue da anestesia. Você me prometeu e cumpriu. Aquela frase, vinda de alguém tão jovem, atingiu Helena como um bálsamo. Ali não havia julgamento. Não havia filtro social, nem preconceito escondido em sorrisos educados. Só havia admiração e confiança genuínas. Nos dias seguintes, enquanto Arthur se recuperava, o vínculo entre ele e Helena se fortalecia. Ela o visitava diariamente, conversava com ele sobre música, ciência, sobre as funções do cérebro. Ele fazia perguntas
Ria das piadas dela e até pediu um caderno para começar a anotar tudo o que aprendia. Um dia eu vou ser médico também, igual você, disse ele, certo de sua decisão. Então você vai ter que estudar bastante, respondeu Helena sorrindo. Mas eu vou te ajudar no que for preciso. Enquanto isso, Gustavo continuava distante. Passava pouco tempo no hospital, envolvido em reuniões e negócios. Quando aparecia, mantinha a fachada controlada, fria. Observava de longe a relação entre o filho e a médica, mas jamais dizia nada. Talvez, por dentro, estivesse enfrentando o próprio desconforto de ver seu preconceito desmontado pela competência daquela mulher. E assim, com o tumor removido e a recuperação caminhando bem, a história de Arthur e Helena começava a tomar um rumo que ninguém, especialmente Gustavo, esperava, o da admiração, da confiança e de um futuro que ainda guardava reviravoltas surpreendentes. O quarto de Arthur já não parecia um leito hospitalar. Entre os equipamentos médicos e os painéis brancos e frios, agora havia desenhos colados na parede, livros empilhados ao lado da cama e uma pequena caixa de som portátil que tocava discretamente clássicos do rock e trilhas instrumentais de filmes. A transformação começara com pequenas conversas entre ele e a doutora Helena, mas crescera com uma naturalidade que surpreendia até mesmo a equipe de enfermagem. Helena fazia questão de visitá-lo todos os dias, mesmo quando não estava de plantão. Chegava sorrindo, de jaleco aberto e uma pasta de anotações debaixo do braço. Mas em vez de conversar apenas sobre medicamentos ou exames, ela puxava assuntos que acendiam o brilho nos olhos do garoto. Você sabia que o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios, Arthur? E todos eles estão funcionando no meu agora? Ele perguntava rindo. Pelo jeito, sim, principalmente os responsáveis pelo sarcasmo. Ele ria mais alto. E ela também. Aquelas conversas começaram a mudar o ar ao redor de Arthur. A dor, o medo e a angústia que antes habitavam o quarto foram sendo substituídos por curiosidade, leveza e esperança. Ele perguntava sobre neuroplasticidade, queria saber como os sonhos funcionavam, qual parte do cérebro era ativada quando sentia medo. Helena explicava com paciência, comparando neurônios a fios elétricos e sinapses a beijos invisíveis entre as células. Certa tarde, enquanto lia um livro de aventuras que ela havia lhe emprestado, Arthur comentou: Sabe, se minha cabeça não tivesse quebrado, eu nunca teria te conhecido. E eu gosto de você, doutora. Você me trata como se eu fosse mais do que só um paciente. Helena sentiu o peito apertar. Não por dor, mas por algo que há muito tempo não sentia com tanta clareza. Conexão. Laço. Verdade. Eu gosto muito de você também, Arthur. E você é mais do que um paciente. Você é um menino brilhante, com um futuro enorme pela frente. Enquanto isso, do lado de fora, Gustavo passava a frequentar mais o hospital. Seus compromissos de trabalho continuavam ocupando a maior parte do tempo, mas algo havia mudado desde a cirurgia. Uma dúvida incômoda havia começado a se insinuar em seu íntimo. Não pela competência de Helena, mas pelo que ela provocava em seu filho. Em uma das visitas, ele chegou antes da médica e decidiu esperar no corredor. Aproximou-se da porta entreaberta e, por instinto, ficou ali, em silêncio. Foi quando ouviu. Arthur gargalhava. Era uma risada livre, espontânea, contagiante. Uma risada que ele não ouvia há meses. Desde o diagnóstico, o garoto se tornara um espectro de si mesmo, silencioso, apagado. E ali, agora, rindo com aquela médica negra que ele desprezara de imediato, seu filho parecia vivo de novo. Gustavo recuou como se tivesse levado um soco no estômago. Sentou-se em uma das poltronas do corredor e olhou para o chão por um longo tempo. Tentava entender por que aquilo o incomodava tanto. O que era aquilo que ele sentia? Ciúme, culpa, insegurança? Foi Mariana quem, sem saber, lhe deu a resposta quando passou por ele e comentou: Você ouviu? Ele voltou a rir, graças a Helena. Gustavo apenas assentiu, sem dizer palavra. Mas dentro dele, uma rachadura começava a se formar. Uma rachadura pequena, quase imperceptível, mas que ameaçava romper a parede sólida de preconceito e orgulho que ele erguera por anos.
Naquela noite em casa, ele não dormiu bem. Revirou-se na cama, lembrando-se da risada do filho, da forma como ele falava o nome da médica, com admiração. E pela primeira vez, Gustavo se perguntou se, por trás daquela mulher que ele desdenhara com o olhar, não estaria alguém que não apenas salvou a vida de seu filho, mas estava também devolvendo-lhe a alma. A dúvida incomodava, doía, mas era o primeiro passo para a mudança. A madrugada parecia silenciosa e comum no Hospital São Lucas, até que as portas da emergência foram escancaradas por um homem desesperado. Gustavo Vilela, geralmente impenetrável e composto, estava irreconhecível. O cabelo desalinhado, o terno amarrotado e os olhos cheios de lágrimas contavam mais do que qualquer palavra. Nos braços ele carregava Sofia, sua filha de apenas 5 anos, pálida, quase inerte. "Alguém me ajuda!" gritou com a voz embargada. "Minha filha, ela não está respirando direito." A equipe correu para socorrer a criança. Os enfermeiros a tomaram cuidadosamente dos braços de Gustavo e a colocaram na maca. A pequena tinha o rosto inchado, os olhos semicerrados e um chiado preocupante ao tentar puxar o ar. A reação alérgica havia evoluído rapidamente e agora seu estado era grave. "Pressão em queda, saturação abaixo de 85%, anunciou uma das enfermeiras. Foi nesse momento que Helena, que estava no hospital por conta de uma cirurgia programada para o amanhecer, foi chamada às pressas. Vestida ainda com o jaleco, com os cabelos presos em um coque funcional e olhar treinado, correu até a sala de emergência ao ouvir o chamado pelo rádio interno. Ao atravessar a porta, seus olhos encontraram os de Gustavo. Por um instante, houve um silêncio congelante, como se o tempo tivesse parado. Ele a encarava com um misto de choque e impotência. A médica de plantão era ela, a mulher que ele desprezara, questionara, ignorara, e agora era a única esperança de sua filha. "Doutora Helena", murmurou engolindo a própria saliva, tentando domar o orgulho que insistia em sobreviver, até mesmo em um momento como aquele. "Por favor, salva minha filha. Eu..." imploro. Helena não hesitou. Sua expressão permaneceu serena, mas firme. "Preciso que saia da sala, Sr. Vilela. Vamos fazer tudo o que for possível." Ele recuou devagar, como quem cede terreno ao inevitável. Saiu para o corredor e apoiou as costas na parede, tremendo. Dentro da sala, Helena assumiu o comando com precisão cirúrgica. "Adrenalina intramuscular agora. Precisamos estabilizar a respiração e impedir edema cerebral. Preparem o acesso venoso, vamos monitorar atividade neurológica imediatamente." A situação era crítica. A anafilaxia havia comprometido mais do que as vias respiratórias. O tempo era curto. Enquanto coordenava a equipe, Helena pedia atualizações constantes. "Pupilas respondem, mas estão lentas. Início de convulsão. Diazepam intravenoso agora. Mantenham oxigenação constante. Vamos tentar estabilizar o quadro neurológico antes que haja dano irreversível." Minuto a minuto, Helena lutava com precisão e urgência. Cada decisão sua era uma tentativa de manter Sofia conectada à vida. As mãos firmes, mas o coração apertado. Não apenas pela paciente tão jovem, mas pela situação em si. Sabia o que aquela criança significava. Sabia o quanto aquele pai, lá fora, estava se despedaçando por dentro. O mesmo homem que um dia sequer a cumprimentou. Após longos 40 minutos de tensão máxima, a pequena Sofia começou a apresentar melhora. O chiado cessou aos poucos, o rosto começou a recuperar a cor e os sinais vitais se estabilizaram. Um leve suspiro percorreu a equipe. Helena olhou para o monitor, conferiu novamente os parâmetros e assentiu. "Conseguimos, ela vai ficar bem." Um dos residentes sorriu aliviado. "Mais uma vida salva, doutora." Helena respirou fundo, tentando conter a emoção. Deixou a sala e caminhou até o corredor, onde Gustavo permanecia, com as mãos entrelaçadas, suando frio. Quando ela apareceu, ele se levantou de um salto. "E então?" Ela fitou seus olhos por um segundo. Pela primeira vez, sem julgamento. Apenas humanidade. "Ela está fora de perigo." Foi uma reação alérgica severa
que desencadeou um edema cerebral transitório. Conseguimos controlar a tempo. Sofia vai se recuperar. Gustavo cambaleou um pouco. Um suspiro escapou de seus lábios, seguido por um soluço preso. Obrigado. Meu Deus, disse, com os olhos marejados. Ele então caiu de joelhos num gesto inesperado e repetiu. Obrigado, doutora. Obrigado por não me deixar pagar pelos meus erros. Obrigado por não ter virado as costas, mesmo quando eu merecia. Helena se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Eu sou médica, Sr. Vilela. Meu dever é salvar vidas, independente de quem me julga antes de me conhecer. Gustavo levantou o rosto para ela. Não havia arrogância, nem superioridade. Só gratidão e, pela primeira vez, humildade verdadeira. Ali, naquele corredor iluminado por luzes frias, algo mudava. Um homem começava a se desconstruir. Uma mulher reafirmava seu lugar, não como exceção, mas como referência. E uma criança lá dentro dormia tranquila, sem saber que seu pai acabara de aprender uma das lições mais importantes da vida. A dignidade não tem cor, mas tem nome. E naquele hospital chamava-se Helena Nascimento. As horas seguintes à estabilização de Sofia pareciam se arrastar numa eternidade silenciosa. Ela ainda corria risco de vida. Estava sedada, entubada, sob monitoramento constante na UTI pediátrica. O edema cerebral havia sido contido, mas havia chances de sequelas. Helena sabia disso, e por isso não arredava o pé da unidade. Na sala de vidro, ao lado do leito de Sofia, Gustavo Vilela estava sentado, curvado para frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto enterrado nas mãos. Nunca se sentira tão impotente. Nunca a fortuna que possuía lhe pareceu tão inútil. E pela primeira vez na vida, sua arrogância não servia para nada. Do outro lado do vidro, Helena movimentava-se com uma frieza que só os grandes médicos sabiam ter nas situações críticas. Ela checava os dados, conferia exames, dava ordens com firmeza, mas sem levantar a voz. Seus olhos, atentos a cada reação da pequena paciente, não vacilavam. Sua mente estava alerta, trabalhando em tempo integral. A sala estava cheia de equipamentos e a tensão pesava no ar, mas nada parecia abalar sua concentração. Gustavo a observava em silêncio. Aos poucos, algo dentro dele começava a se romper, como se a camada de preconceito que ele carregava há décadas estivesse sendo corroída por um ácido invisível chamado verdade. Ali estava ela, a médica que ele rejeitou por puro julgamento, salvando a vida de sua filha com uma entrega quase sobre-humana. Ela está aqui desde que Sofia chegou, disse uma enfermeira que vinha trazer um café. Não saiu nem para comer. Desde a madrugada? Ele perguntou surpreso. Desde antes da sua filha entrar na sala de emergência. A doutora Helena já estava aqui, preparando uma cirurgia para outro paciente. Cancelou tudo para cuidar da Sofia. E não sai de perto dela. Nem vai. Gustavo olhou novamente para a médica. Agora seus olhos viam diferente. Pela primeira vez não viam a pele dela, nem a origem. Via as mãos incansáveis, o foco absoluto, a responsabilidade, o senso de dever. Via uma gigante. Na sala, Helena levantou os olhos e por um instante encarou o pai da menina. Seus olhares se encontraram. Ele não disse nada, mas também não desviou. Havia algo novo em seus olhos, algo que ela conhecia bem. Era o olhar de quem finalmente via. Horas depois, os resultados dos exames mostraram sinais de melhora. O edema cerebral havia reduzido. A pressão intracraniana estava estabilizando. E os sinais vitais de Sofia começavam a se firmar. Helena chamou Gustavo para conversar. Ela está reagindo bem. Ainda precisamos observar nas próximas 48 horas, mas, se continuar assim, as chances de sequelas graves são pequenas. Gustavo não conseguia conter a emoção. As lágrimas caíam sem que ele percebesse. Sentou-se na cadeira da sala de reunião e pela primeira vez abaixou a cabeça diante dela. Não em derrota, mas em reverência. Doutora Helena, eu não sei nem como pedir desculpas. Eu fui cego, arrogante, estúpido.
E mesmo assim, você salvou meus 2 filhos. Ela permaneceu em pé, com os braços cruzados e o semblante sereno. Eu não faço isso por reconhecimento, Sr. Vilela, mas fico feliz que esteja enxergando além do que seus olhos estavam acostumados a ver. Ele a encarou, profundamente tocado. Eu achava que o mundo girava ao meu redor, que dinheiro comprava tudo. Mas hoje eu vi que existem coisas que nem o maior dos impérios pode comprar. A coragem, a humanidade e a competência, que eu subestimei. Helena deu um leve sorriso. O mundo não gira ao redor de ninguém, mas às vezes ele nos dá a chance de girar junto com ele, desde que estejamos dispostos a aprender. Gustavo assentiu, pela primeira vez com humildade genuína. Eu quero aprender, doutora, não só como pai, mas como homem. Naquela noite, enquanto Sofia dormia sob os cuidados da UTI, Gustavo fez questão de ir pessoalmente até a sala de plantão e deixar um bilhete para Helena, acompanhado de um presente simbólico. Uma caneta de luxo com seu nome gravado em ouro branco. No bilhete escreveu: "Que esta caneta escreva histórias de vida tão bonitas quanto a que você salvou na minha. Com gratidão eterna, Gustavo Vilela." Helena leu, sorriu e guardou a caneta no bolso. Mas o que ela levava no coração não podia ser embrulhado em caixas. Levava o peso de uma luta que, naquele dia, tinha vencido mais uma batalha. E dessa vez, não apenas contra a morte, mas contra o preconceito. O terceiro dia começava a romper com uma brisa suave sobre São Paulo. O céu acinzentado, típico da cidade, escondia o sol que teimava em surgir por entre os prédios. Dentro da UTI pediátrica, porém, o tempo parecia estar suspenso. Tudo girava em torno de um único monitor, um único suspiro, um único milagre aguardado. Sofia despertar. Gustavo permanecer ao lado da filha quase o tempo inteiro. Dormir em uma poltrona dura, com a cabeça apoiada no vidro da sala de observação. O semblante cansado, a barba por fazer e os olhos vermelhos denunciavam noites de angústia, medo e arrependimento. Do lado de dentro, a equipe médica fazia a rotina silenciosa. Sinais vitais estabilizados, sedação suspensa, reflexos preservados. Tudo indicava que aquele seria o dia. Helena entrou no quarto com o mesmo cuidado de sempre. O jaleco limpo, os olhos atentos. Mas havia algo diferente em seu olhar. Esperança contida. Ela se aproximou da cama, tocou suavemente a testa da pequena e verificou a reação pupilar com sua lanterninha. De repente, um movimento sutil. As pálpebras de Sofia tremularam. "Sofia!" Helena chamou com a voz baixa e doce, quase como quem canta. "Está me ouvindo, querida?" Gustavo, do lado de fora, viu o movimento e levantou-se num salto. Olhou para dentro com olhos arregalados, aproximando-se do vidro como se não acreditasse no que via. Sofia mexeu os olhos, depois os dedos. Até que, com esforço, suas pálpebras se abriram, revelando um olhar lento, confuso, mas vivo. Vivo. "Papai", murmurou num fio de voz. Gustavo entrou no quarto antes que qualquer enfermeira o detivesse. Caiu de joelhos ao lado da cama da filha, segurando a pequena mão com uma delicadeza que contrastava com o homem rígido e distante que costumava ser. "Estou aqui, meu amor. Papai está aqui", disse com as lágrimas escorrendo livremente. Chorava. Chorava como não chorava desde a morte dos pais, quando ainda era um adolescente. Chorava como nunca deixou que ninguém o visse chorar. A muralha finalmente cedia. Helena permaneceu de pé, observando a cena com um misto de alívio e empatia. Quando Gustavo levantou o olhar, suas lágrimas ainda corriam, mas não havia mais vergonha. Ele apenas se levantou, virou-se para ela e disse: "Você a trouxe de volta. Você a salvou. Você salvou minha família, doutora." Helena deu um passo à frente, o olhar firme e suave. "Eu fiz o meu dever, Sr. Vilela. Eu sou médica. E mãe também." As palavras, simples, mas cheias de significado, atravessaram Gustavo como uma lâmina silenciosa. Aquela mulher, que ele havia julgado sem conhecer, carregava um amor semelhante ao dele, talvez até mais profundo, mais generoso.
Ela compreendia a dor dele não por compaixão profissional, mas porque sentia. Ela sabia o que era temer pela vida de um filho. Sabia o que era lutar sozinha. Sabia o que era ser invisível mesmo quando brilhava. Ele respirou fundo, tentando absorver aquilo. Me perdoa, disse quase num sussurro. Não só por ter duvidado de você, mas por todos os anos em que não enxerguei além do meu próprio reflexo. Helena assentiu com um leve sorriso. O importante é o que você faz daqui para frente. Gustavo se aproximou da filha, que agora o olhava com olhos ainda sonolentos, mas repletos de vida. Acariciou seu cabelo e disse: A doutora Helena te salvou, filha. Ela é uma heroína. Sofia olhou para Helena e esboçou um sorriso frágil. Você parece uma princesa de jaleco, disse com a voz rouca. Helena riu emocionada. E você, minha pequena guerreira, é a rainha da recuperação. Naquele instante não havia mais divisão de classes, de cor, de sobrenome ou de poder. Havia apenas um pai grato, uma criança em renascimento e uma mulher que, dia após dia, provava seu valor com coragem e humanidade. E naquele quarto silencioso, repleto de equipamentos apitando e luzes piscando, a vida sussurrava sua presença mais uma vez. E ninguém ousava ignorá-la. O convite veio de forma inesperada. Após a alta de Sofia, ainda com a fragilidade estampada no olhar e a gratidão transbordando no peito, Gustavo se aproximou de Helena no corredor do hospital, com uma expressão mais humana do que jamais mostrara. Doutora Helena, disse com a voz contida, quase tímida, eu sei que isso talvez pareça estranho, e que talvez a senhora tenha todos os motivos do mundo para recusar, mas gostaria de convidá-la para um jantar em minha casa. Um jantar em família, como forma de agradecimento e de reconhecimento. Helena ficou em silêncio por um momento. Seu olhar buscava algo além da superfície. Não um gesto vazio, mas sinceridade. E encontrou. Por trás daquele convite havia uma tentativa real de reconciliação. Não apenas com ela, mas com a própria consciência. Está bem, respondeu com um leve sorriso. Aceito. Mas não espere reverência, Sr. Vilela. Eu ainda sou a mesma médica de antes. Só agora o senhor está me enxergando. Gustavo assentiu, constrangido, mas aliviado. Na noite do jantar, a casa dos Vilela parecia menos fria do que Helena imaginava. Era grande, luxuosa, com móveis clássicos e arte contemporânea nas paredes. Mas havia calor nos rostos. Arthur abriu a porta com um sorriso genuíno. Doutora Helena, eu disse que a senhora viria, exclamou, abraçando-a sem cerimônia. Ela sorriu, surpresa com o carinho espontâneo. Em seguida, Mariana apareceu, elegante como sempre, e a recebeu com um abraço afetuoso. É uma honra tê-la conosco, não como médica hoje, mas como mulher, como ser humano. Obrigada por tudo. Helena agradeceu com um aceno humilde e entrou. À mesa, Sofia a esperava com um desenho nas mãos. Um traço infantil, mas cheio de cor. Ela e Helena de mãos dadas, com uma faixa escrita: Minha médica favorita. O jantar começou com risos tímidos e conversas leves. Mas quando os pratos principais foram servidos, Gustavo pediu licença. Levantou-se, segurando uma taça de vinho tinto, e respirou fundo. Eu gostaria de dizer algumas palavras, e, acima de tudo, fazer o que não fiz quando deveria. Pedir perdão. O silêncio tomou conta da sala. Mariana ergueu os olhos com atenção. Arthur parou de mastigar. Sofia ficou imóvel, segurando a colher. Eu cresci cercado por ideias que nunca questionei. Numa bolha de privilégio, onde a cor da pele era medida de competência e o dinheiro justificava qualquer arrogância. Fui criado para liderar, mas nunca fui ensinado a ouvir. E por isso, fui cego. Julguei a doutora Helena antes mesmo de ouvir sua voz, antes mesmo de saber seu nome. E com isso, quase perdi a chance de conhecer uma das pessoas mais brilhantes e humanas que já cruzaram o caminho da minha família. Helena o observava com serenidade, mas o coração apertado. Aquela fala era mais que um pedido de desculpas. Era uma confissão pública de transformação. Diante dos meus filhos, da mãe deles,
que sempre foi mais justa do que eu. E da própria doutora Melena, quero dizer que me envergonho do homem que fui. E me comprometo, não com palavras, mas com ações, a ser diferente, a aprender, a educar os meus filhos para que eles sejam melhores do que eu fui, e a usar o poder que tenho para quebrar as estruturas que me cegaram por tanto tempo. O silêncio foi quebrado apenas por um suspiro emocionado de Mariana. Arthur, com os olhos marejados, tocou o braço do pai com carinho. Sofia, sem entender completamente o peso das palavras, disse com doçura: "Eu gosto da doutora Helena. Ela cuida com o coração." Helena então se levantou sem discurso ensaiado, mas com uma presença que preencheu toda a sala. O preconceito que o senhor carregava não era só seu. É o reflexo de um país inteiro que ainda julga pelo que vê antes de conhecer o que é. Mas reconhecer isso já é um passo raro e poderoso. Se o senhor quer mudar, comece com o que está fazendo agora. Ensine seus filhos. Mude dentro de casa. E o mundo à sua volta vai começar a mudar também. Gustavo assentiu com os olhos úmidos, visivelmente tocado. Helena então se sentou e o jantar prosseguiu. Mas algo era diferente. Não apenas nas palavras, mas no clima, na leveza, na quebra de uma barreira invisível que por tanto tempo separou mundos que podiam coexistir. Naquela noite, não foi apenas um jantar, foi o começo de uma nova história. Nas semanas seguintes ao jantar, uma transformação concreta começava a se desenhar no horizonte da vida de Gustavo Vilela. O homem antes rígido, preso aos muros invisíveis de um preconceito herdado, agora dava passos firmes em direção à mudança real. Não apenas para si mesmo, mas para a sociedade. Inspirado pela coragem e determinação da doutora Helena, Gustavo decidiu investir em algo que até pouco tempo atrás jamais imaginaria. Um projeto social voltado à formação de jovens negros e moradores de comunidades periféricas na área da medicina. O projeto recebeu o nome emblemático de Mãos de Esperança. Helena, que já nutria o sonho de criar uma iniciativa que unisse educação, oportunidade e empoderamento, sentiu-se impulsionada pela proposta. Juntos, traçaram o plano para que o projeto não fosse apenas uma promessa, mas uma realidade transformadora. "Queremos formar médicos que entendam não só de ciência, mas da vida", explicou Helena na primeira reunião oficial do projeto, reunindo educadores, líderes comunitários e jovens interessados. Médicos que vejam além dos exames e dos números, que escutem, que acolham, que transformem. Gustavo acompanhava tudo de perto. A cada visita, sentia-se mais próximo daquela nova visão que o consumia por dentro. E não estava sozinho. Seus filhos, Arthur e Sofia, se engajaram também, participando ativamente das rodas de conversa, eventos culturais e palestras sobre inclusão e igualdade racial que começaram a ser promovidas pelo hospital e pelo projeto. "Pai, você precisa contar sua história", Arthur disse uma noite, enquanto ajudava no planejamento de uma das rodas de conversa. "Se você mostrar a todos que pode mudar, talvez outros também mudem." Aqueles momentos, antes impensáveis, agora enchiam a casa da família Vilela de esperança, diálogo e aprendizado. Gustavo, com a ajuda de Mariana, também passou a frequentar as rodas de conversa, enfrentando seus próprios preconceitos, dúvidas e desconfortos. Mas a cada encontro, algo dentro dele se abria. Ele ouviu relatos emocionados de jovens que, graças ao projeto, viam uma chance real de futuro. Ouviu histórias de famílias que jamais imaginaram que seus filhos poderiam sonhar tão alto. "É impressionante", disse ele numa dessas rodas. "Eu nunca tinha parado para ouvir essas vozes. Eu achava que o mundo era um jogo ganho para quem tivesse dinheiro. Mas hoje entendo que o verdadeiro jogo é abrir espaço para que todos joguem juntos." Helena observava aquela mudança com uma mistura de orgulho e gratidão. O projeto Mãos de Esperança não era apenas uma iniciativa social, era a materialização da fé em que sempre acreditara. A fé de que a educação é a arma mais poderosa contra a desigualdade. "Cada jovem que formarmos", ela dizia,
será uma ponte entre mundos que ainda precisam se conhecer. Naquele momento, sob o céu pesado da metrópole, uma rede invisível de esperança e transformação começava a se estender. E a história de uma médica negra que ousou ser vista e reconhecida tornava-se o catalisador para um futuro mais justo. Um futuro onde todos, independente da cor da pele ou do sobrenome, poderiam sonhar, crescer e salvar vidas. O tempo passou com a velocidade dos sonhos que se concretizam. Anos depois daquele episódio que mudou para sempre a vida da família Vilela, uma nova geração brilhava sob a luz da esperança. Arthur, agora um jovem médico formado, subiu ao palco de uma cerimônia de formatura repleta de familiares, amigos e colegas. O auditório estava lotado e a emoção era palpável no ar. Ele olhou para a plateia e, com o coração apertado pela gratidão, ergueu o microfone. Hoje eu me formo não apenas graças aos meus esforços, mas principalmente à força de uma mulher que acreditou em mim e na medicina como caminho. Disse com a voz firme, mas carregada de emoção. A doutora Helena Nascimento foi minha médica, minha inspiração e a pessoa que me ensinou que competência não tem cor, só tem alma e dedicação. Obrigado, doutora Helena. Na primeira fila, Helena, agora uma mulher segura, de olhar sereno e sorriso doce, enxugou uma lágrima que teimava em escapar. Ela não era mais apenas a neurocirurgiã que um dia chegou desacreditada em um hospital de elite. Agora era a diretora de um instituto médico que levava seu nome e sua missão: formar profissionais comprometidos com a justiça social na saúde. Enquanto isso, Sofia, já uma adolescente cheia de sonhos, repetia para quem quisesse ouvir: eu quero ser médica. Quero ser igual à doutora que salvou a minha vida. Era mais do que uma promessa infantil. Era um legado vivo que florescia. E Gustavo Vilela. Ele caminhava ao lado de Helena em uma conferência internacional sobre saúde inclusiva. O homem que um dia fora preso a preconceitos e orgulho, agora era um defensor apaixonado da igualdade e do acesso à saúde para todos. Com um sorriso sincero, olhando nos olhos de Helena, ele disse: você me curou, doutora, e eu nem sabia que estava doente. Helena respondeu com um sorriso acolhedor, ciente de que aquela frase carregava mais verdade do que qualquer diagnóstico. Naquele instante, diante de um público diverso e atento, selava-se uma nova era. Uma era onde o respeito, a empatia e a justiça social transformavam vidas e derrubavam barreiras. Era, enfim, um novo começo. Para Helena, para os Vilela, para Arthur, Sofia e para todos que acreditam que a medicina pode ser muito mais que ciência.